Olá, meu nome é Ana Amélia Macedo e fui convidada a falar sobre adoção. Vou falar do ponto de vista de mãe e autora dos livros Histórias de Adoção, as Mães, e Histórias de Adoção, os Pais. Conheci Solange Diuana, psicóloga e perita, coautora dos nossos livros, em um ENAPA, Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Logo descobrimos uma paixão em comum por histórias de adoção e decidimos escrevê-las. Os livros funcionam como uma espécie de guia emocional para quem está interessado em adotar. Quando pela primeira vez meu marido e eu pensamos em adoção, tudo o que queríamos era ouvir depoimentos de pessoas que já tinham passado por essa experiência. Procurei amigos de amigos e fui me inteirando desse universo, achando as histórias super interessantes. Escutamos relatos de encontros entre pais e filhos, cheios de coincidências, paixões à primeira vista, alguns deles envolvendo viagens e aventuras. Ouvir histórias reais de adoção naquele momento foi mais importante para nós do que ler livros teóricos. Solange e eu escrevemos esses 2 livros e estamos em fase de produção de um terceiro, Histórias de Adoção, os Filhos. Nessa experiência, onde filhos adultos relatam suas vivências com a filiação adotiva, vemos a importância do filho elaborar a história de suas origens. Cada um elabora de uma forma, seja procurando os pais biológicos, os conhecendo ou apenas sabendo o que se passou na sua história. O que temos observado é que isso ajuda a pessoa a preencher suas questões. Há também filhos que não têm interesse em conhecer e saber o que se passou no começo de sua vida, o que demonstra que a pessoa pode ter elaborado de outra forma ou não. Luiz Schettini, um dos teóricos mais expressivos e importantes da atualidade sobre o assunto, costuma dizer que essa procura não implica que o filho esteja procurando uma troca de parentalidade, mas que deseja se conhecer mais, conhecer sua história, até mesmo fisicamente. Ele diz também que todos os filhos têm que ser adotados, sejam filhos que tenham ficado com sua família de origem ou não. Ou seja, em ambos os casos, os filhos têm que ser acolhidos, e isso é o que vai fazer a diferença em sua vida. Há a questão do luto, que deve ser metabolizada com muita franqueza também por ambas as partes. A da criança, que se desvinculou de seus pais biológicos, e a dos pais, que perderam a chance de ter um filho biológico com suas características, etc. Outra ideia atual e necessária é a da não romantização do filho adotivo que virá, principalmente na chamada adoção tardia, na qual o filho já é uma criança ou adolescente com uma história pregressa maior. É fundamental que essa criança seja vista de forma real. Ela pode chegar com várias defasagens e com necessidades que terão que ser vistas e superadas à custa de muito acolhimento e senso de realidade. O resgate da autoestima para uma criança que não conhecia o calor e o amor de uma família não é tarefa fácil e precisa de muita paciência e persistência. Às vezes, por exemplo, a melhor escola para a criança recém-adotada não será a melhor e mais equipada escola da cidade, e sim uma escola que seja adequada para o nível de linguagem dessa criança. Embora seja possível que os pais estejam ansiando dar tudo do bom e do melhor para a criança, talvez isso não seja a melhor opção para ela naquele momento. O filho adotivo é um filho do desejo. A sua busca é mais segura, consciente e madura por parte dos pais. A filiação biológica pode acontecer por acaso, mas a adotiva envolve buscas e escolhas que nos remetem a um vínculo familiar que precisa ser construído. Não é uma filiação de segunda categoria.
Essa é a minha luta e da Solange com nossos filhos, nossos livros e seriados. Ainda existe muito preconceito com pessoas dizendo que os pais que adotam vão para o céu ou perguntando quem são os verdadeiros pais das crianças. Pai e mãe é quem cuida. Quando tentava contar para minha filha Helena sua história de vida, de como tinha sido desejada e adotada por nós, ela não gostava do assunto. Às vezes até virava as costas para não interagir. Resolvi então fazer um filme de sua chegada. Meu marido é cineasta e tinha nos filmado tudo. Montei o filme para que ela, com 8 anos na época, compreendesse. Isso acabou resultando em algo muito bom. Ela entendeu, ficou orgulhosa e mostrava o filme para as melhores amigas, para as pessoas que ela considerava mais importantes. Esse filme, com a aprovação da Helena, correu vários festivais de cinema e ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria de curta-metragem documental. Tivemos oportunidade também de transformar nossos livros em uma série documental para a TV chamada Histórias de Adoção, que teve 2 temporadas no canal GNT. Dessa maneira, vamos divulgando e desmistificando a filiação adotiva. A questão que mais tem me ocupado, agora com meus filhos já adolescentes, é a questão do racismo. Meus filhos são negros e essa é uma questão da maior importância. A pessoa branca como eu não tem uma consciência profunda do que é ser negro no Brasil. A escravização acabou há pouco mais de 150 anos e essas marcas são ainda extremamente profundas. Nas escolas particulares, vemos uma percentagem ínfima de pessoas negras e quando as tem, as escolas não estão preparadas para acolhê-las. Defendo uma ampla conscientização das escolas sobre essas questões. Há vários estudos mostrando que uma criança não nasce racista. E a escola como um todo, alunos, pais, administradores e professores, têm que fazer um esforço em comum para que essa mentalidade nefasta desapareça. Escritos como os de Jamila Ribeiro, Shimananda Ngozi, os livros de Laurentino Gomes e muitos outros podem ajudar nessa, que é uma questão crucial para a sociedade. Como disse Angela Davis, ainda nos anos 60, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Interessante é que a adoção perpassa por vários preconceitos da sociedade, como a adoção por casais homoafetivos. Foi uma grande luta desses casais para que pudessem ter os 2 nomes na certidão de nascimento de seus filhos. Antigamente, um dos parceiros adotava e o outro entrava como padrinho ou madrinha, o que era bastante injusto, já que apenas uma das pontas do casal detinha os direitos legais em relação à criança. Embora esteja em constante construção, o cenário da filiação adotiva mudou e percebemos que a adoção está sendo mais valorizada atualmente. A queda do preconceito possibilitou que muitas crianças tivessem uma segunda chance de ter uma família. A adoção tem suas especificidades, mas, no geral, na questão de criar um filho, os valores éticos são os mesmos. Filho é filho. Muito obrigada. Boa noite.